Olá, amigo internauta. É um prazer estar aqui novamente com vocês com mais um programa Contra-Argumento. Um programa de parceria da AGE, Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, e a TV Web Luz. A nossa série de programas aqui visa trazer a você uma nova visão sobre alguns fatos, sobre algum pensamento que normalmente a mídia tradicional não traz, para que você em casa reflita a respeito, tenha uma outra visão e possa até, de repente, chegar a uma conclusão diferente do que você de imediato acontece, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o conselheiro da AGE e advogado, Semi Ismaira. Tudo bem, Semi? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pela sua presença, né? Eu que tenho que agradecer. E eu trouxe aqui o Semi, nosso convidado, para debater um assunto muito delicado, né? A justiça feita pela sociedade. Enquanto nós estamos gravando esse programa, 2 recentes episódios acabaram por trazer muita atenção da mídia. Um foi um caso de uma menina que num jogo de futebol proferiu palavras racistas a um determinado jogador e antes de qualquer julgamento por um tribunal, ela teve seu julgamento feito pela sociedade, sendo demitida do emprego, perseguida, tendo até a sua casa incendiada. E em um outro, alguns meninos, né, acusados de algum crime no Rio de Janeiro, chegaram a ser acorrentados e até agredidos por uma turba ensandecida. Então, precisamos debater esse assunto para saber o que acontece esses fenômenos, né, quase medievais. A sociedade está descrente da justiça, não quer aguardar. Isso é uma justiça? O que está acontecendo? O que você acha, Semi? Vamos partir do primeiro exemplo, então, né, da moça. Ela estava num campo de futebol, cercada, né, por várias outras pessoas torcendo pelo mesmo time de futebol, e essas pessoas iniciam uma ofensa, palavras ofensivas ao jogador, ela se deixa envolver pela turba e segue no mesmo caminho, no mesmo diapasão, tá? Envolvida por aquele momento, ali onde ela estava, cercada por aquelas pessoas. O resultado todos nós vimos e todos nós sabemos, né? Tudo que ela veio a sofrer posteriormente. Certo? E aí entra aquela ideia de castigo, né? Uma ideia que está muito enraizada na nossa sociedade. Essa ideia do castigo, que quem erra tem que ser punido, tem que sofrer as consequências através de uma punição. Sim, uma punição sempre causa uma dor, né, com uma exclusão, porque não vamos julgar aqui a pessoa de um ato que temos a sede própria com seus problemas ou não, onde ela vai ser julgada e vai ter até uma pena. E já discutimos aqui talvez uma eficácia de uma pena ou não, mas a eficácia dessa pena social, que muita gente acha agora, ela aprendeu a lição. Será que aprendeu ou causou mais medo nela, causou talvez mais revolta, causou ódio contra essas pessoas que trouxeram essa pena para ela, praticamente, a julgaram e a condenaram, né? E acaba sendo uma sucessão de ódios, né? Com certeza. Isso não resolve nenhum problema, não resolve nenhuma questão. Aliás, eu costumo dizer que eu não acredito na repressão, eu acredito na educação. Tá? A repressão não resolve nada. Se a repressão resolvesse alguma coisa, nós hoje estaríamos vivendo no melhor dos mundos. Porque o que não nos falta é repressão. Temos repressão de tudo quanto é maneira e de todos os lados, de todas as formas. Temos leis nos reprimindo, temos polícia nos reprimindo, nos policiando, enfim. Se resolvesse, estaríamos vivendo no melhor dos mundos. Só que a repressão não resolve. Mas as pessoas não veem dessa forma. As pessoas enxergam a repressão como punição mesmo. Necessidade, né? Algumas pessoas defendem até como seria um exemplo. Já ouvi de muitas pessoas com um argumento nesse sentido. Mas fizeram nela, tudo bem, é o bode expiatório, mas assim, serviu como exemplo. Outras pessoas não farão. Agora, uma pessoa vai pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude
dessa porque ela vai ficar com medo de ser execrada pela sociedade, de apanhar na rua e de até ter a casa incendiada. E seria uma forma pedagógica de aprendizado. O que você tem a falar sobre essa forma de pensar? Não acredito que funcione dessa forma. Veja, o que foi dito, ela estava no meio de uma turba e ela foi levada. Será que naquele momento que ela foi levada pela turba, ela parou para pensar, se eu fizer isso, eu poderei ser condenada? Com certeza não. O criminoso, quando vai cometer um crime, ele não para pensar quantos anos de prisão ele vai levar depois. Então, uma das coisas, por exemplo, que é um absurdo, que a gente ouve muito, até mesmo na mídia, né? Essa pregação toda de aumento de pena, como se isso fosse uma solução. Não, tem que ter 1000 anos de prisão. Você ouve na mídia, sujeito dizendo, eu mesmo ouvi recentemente, porque esse fulano tinha que apodrecer na prisão. Né? Como se isso fosse uma solução. Na verdade, não é solução de coisa alguma, muito pelo contrário. Na sua opinião, você acha que a pena em si não faria alguém pensar 2 vezes antes de cometer o medo de sofrer a pena? Não, porque é como eu disse. No momento que o sujeito vai praticar um crime, ele não para pensar antes, quantos anos de cadeia será que eu vou pegar se eu fizer isso? Ele não vai parar. Ele vai por impulso, normalmente. Via de regra é um impulso. Aí vem a pena. Aí vem uma prisão. Aí ele vai ficar lá tanto tempo na prisão para, entre aspas, pagar o que fez. E aí você não acha que é aí que é a sociedade que é o problema? Então, a sociedade já acha que, como a pena é ineficaz, ela resolve aplicar a pena dela. Porque em alguns casos, quer dizer, em muitos dos casos, a pena social é até mais castigo, mais penosa, né, do que a própria da lei, né? Do que a sanção penal, né? O castigo de você ter um grupo social que deixa de ter uma vida social com você, porque você cometeu, você fica estigmatizado para o resto da vida, né? Com aquilo lá. E isso também é a sociedade. Você não acha que a sociedade, então, pensando que até a pena não vem funcionando, ele fala, eu vou fazer do meu modo? Na verdade, essa é a grande questão. A pena de prisão, ela não vai servir, não é como um castigo, mas ela tem 2 finalidades. Tá? A primeira é tirar do convívio social aquela pessoa que não tem condições de conviver em sociedade, por alguma razão. Então, o primeiro passo, tirar do convívio social. O segundo passo é reeducar essa pessoa para que ela possa voltar ao convívio social novamente. Tá certo? Essa é a finalidade de uma prisão. E não um castigo. Só que a maioria da população não vê dessa forma. Ela enxerga na pena de prisão o castigo. E não um meio de reeducar a pessoa. Você teria que ser uma coisa para sofrer, né? O castigo no sentido assim, não um castigo pedagógico, né? Como alguns defendem. Mas é um castigo puramente vingativo, né? Exato. É um castigo. Aquela pessoa tem que sofrer porque ela fez um mal a alguém, então ela merece sofrer. E não pensa se esse sofrer vai fazer bem, vai fazer ela não ter outro comportamento dessa mesma forma, não. É no simples fato de sofrer, né? Exatamente. Pague pelo que você fez, né? Exatamente. Consequência do mau ato. O sofrimento como consequência do mau ato. Que não educa. Que não cumpre com a sua finalidade. Nesse assunto de castigo, né? É aquele caso, segundo caso que nós trouxemos no começo do programa dos meninos acorrentados e espancados por um crime, é o maior exemplo disso, né? A sociedade pegou roubando e falou, como você roubou, você merece um castigo físico, você vai ser acorrentado como um escravo e vai tomar uma surra de madeira nas costas. E se você perguntar ainda assim, muita gente, no meu contato, viu, até espíritas, defenderam isso, esse tribunal de exceção, vamos dizer assim, sim, onde o menino foi já capturado, julgado, sem direito de defesa, condenado e teve sua pena imposta, né? Por que você acha que vem esse sentimento de vingança
Que é confundido com justiça, né? Para algumas pessoas, justiça e vingança parece que elas não sabem bem a diferença na prática, né? Exato. Primeiro, você fez uma colocação muito interessante. Você falou como um escravo. Né? E realmente os escravos eram tratados dessa forma. Né? Espancados, amarrados, etc. Talvez esse hábito, entre aspas, já nos venha desse passado. Né? De tratar assim os malfeitores. Os escravos fujões é que apanhavam, eram presos e amarrados e apanhavam. Tá? Então talvez venha daí essa nossa ideia de querer tratar da mesma forma os malfeitores. Tá? Isso talvez nos venha daí. E dá para sentir aí como está enraizado na nossa sociedade essa ideia do castigo e da punição. Até com as próprias mãos, se for o caso. Tá? Isso já está enraizado. E vem crescendo, e vem não crescendo, me parece. E esse crescendo, ele vai sendo alimentado, inclusive pela mídia também. Né? A própria mídia, que, como eu disse, aparece lá um sujeito dizendo que o fulano tem que apodrecer na cadeia, que tinha que ter 1000 anos de prisão, que tinha isso, que tinha aquilo. E incentivando esse sentimento negativo do ódio ao malfeitor. E nós, bons espíritas que somos e bons cristãos que somos, sabemos que o caminho nosso não é esse, não. Sim, que o malfeitor de hoje pode ser sou eu, pode ser você, né? Quem está livre de cometer qualquer erro, né? Exato, quem é que está livre? E depois a recomendação que nós recebemos é de amar os inimigos, inclusive. Tá? Então a criatura que cometeu um crime horrendo, com certeza absoluta, é uma pessoa totalmente desequilibrada. Ou será que alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Não? Não há dúvida que é uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada precisa do quê? Do nosso amor, do nosso carinho, da nossa compreensão, apesar de tudo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, nós espíritas, tentar explicar para essa pessoa a origem desse sentimento, né? Porque quantas vezes, tudo bem, é triste uma situação de você ver uma mãe que teve um filho sendo vitimado por um crime, ela na porta do tribunal, onde essa pessoa vai ser julgada, gritando, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero que esse cara apodreça na cadeia. E para ela isso é uma justiça. Tudo bem, tem um lado emocional de um ente querido, a gente tem que saber também, respeitar e entender esse lado. Mas, né, tem que entender, mostrar para ela que assim, uma pena dessa, um castigo, primeiro que não vai voltar no tempo e não vai trazer ninguém de volta e não vai acabar com o mal. Isso só vai gerar mais mal, vai gerar mais ódio, né? E vem com esse grito dela de justiça, ou de outras pessoas que ficam na porta lá e aparecem na mídia gritando justiça, justiça, que na verdade, se dependesse, desse uma foice para elas iam cortar a cabeça do acusado na hora, né? E iam achar que ele merecia, e não estão percebendo que elas mesmas estão cometendo um crime ao fazer isso, ao pensar nisso, e gera essa onda de ódio, essa onda de não perdoar, não é? Exato. Esse eu quero justiça, na verdade, está escondendo o eu quero vingança. Só que esse eu quero vingança, a pessoa muitas vezes não tem coragem de confessar nem para ela própria. É a sombra ali, né? Ela não quer assumir isso, ela não quer assumir que o que ela está desejando é vingança. Então ela camufla essa vingança como sendo justiça. Aquilo que você falou, quero que ele apodreça na cadeia, isso é justiça. Não, isso é vingança. Claro. Nós como espíritos, a gente tem que ver esse réu, essa pessoa que cometeu um crime, como um espírito imortal e em busca de evolução, como nós, né? Porque, de repente, assim, você tem um ladrão, alguém que desvia verbas, mas, ao mesmo tempo, a vida dele, ele é um excelente pai. De repente, ele é um marido, ele contribui para uma obra de caridade e cometeu um erro, por causa desse erro, ele é uma pessoa horrível, ele se torna esse monstro, como você falou que a mídia ajuda nessa formação. Exato. E faz nós desejarmos.
Claro, no íntimo, por também sermos imperfeitos ainda, quando a gente vê uma situação um crime mais brutal, a gente pega na hora, assim, no momento, um pensamento negativo contra essa pessoa que cometeu. A gente chega até a pensar, falar, eu quero que esse cara, né? Mas qual que é o papel do espírita, do juiz do espírita? É julgá-lo antes? Não, né? A gente tem que entender que ele é... Aí é que está. Amar os inimigos. Então, devemos amá-lo? Devemos amá-lo. Tá? Aí o sujeito vem e te assalta na rua. Tá? Você é assaltado no meio da rua. E alguém consegue pegar o sujeito. Você vai fazer o quê? Você vai dizer, não, eu sou bonzinho, então pode soltar ele? Não. Porque se soltá-lo, ele vai fazer o mesmo com outra pessoa. Então tem que chamar a polícia, prender, mandar o sujeito para a cadeia, para a prisão, para ver se ele consegue se regenerar, se consegue regenerá-lo. É até um ato e um gesto de caridade prendê-lo. Tá? Então, isso você vai fazer. Agora, o que você não pode e não deve, e infelizmente as pessoas acabam caindo nesse erro, nesse engano, é exatamente odiá-lo, é exatamente desejar-lhe o mal. Tá? Quero que ele apodreça na cadeia, quero que isso, quero aquilo. Você está exercitando a sua vingança e os seus piores instintos, ainda que disfarçando sob a figura de justiça ou qualquer coisa parecida com isso. Sim, né? E ainda mais absurdo, porque quando é a própria vítima ou alguém ligado, a gente até compreende, né? Tenta entender de um lado, o espírito já teve ali abalada, mas alguém de fora, né? No conforto do seu lar, vendo um crime e desejando a morte, que de repente nem está tão perto, poderia ter essa isenção, esse espaço para pensar melhor, ela desejar a vingança e se pudesse, faria, né? Faria. Mas a mídia tem um poder incrível. A mídia tem um poder incrível. Ela consegue induzir as pessoas a isso. Elas são induzidas. Né? As pessoas são induzidas. E elas acabam realmente entrando nessa vertente, nessa linha, tá? De tanto ouvir a mesma coisa todos os dias. Todo dia você chega em casa, liga a sua televisão e a mesma história se repetindo, Isso vai formando realmente podia ter um caldo de cultura, sei lá, que as pessoas acabam entrando e... Alguns jornalistas até defendendo abertamente, né? Que é um absurdo, né? Sim. Defendendo pena de morte abertamente. Já vi na televisão. Abertamente defendendo pena de morte. Obrigado, Semi. Espero, né, que tenha sido prazeroso para você essa conversa. Com certeza, muito. Esperemos sua visita novamente. Tá Espero bom? que sim. Ok, obrigado. Você, amigo internauta, obrigado por sua audiência, ainda mais esse programa. Muito importante para você refletir, né? Na nossa vida, o mundo real não é uma novela. As pessoas não são ruins e outras boas. Todos nós temos nossos defeitos e qualidades, né? Então, esperamos que, diante de uma situação em que você, o espírita, seja chamado a falar a respeito para algum amigo, pense antes, reflita. O que eu queria, o que eu gostaria daquele cara, né? Aquelas palavras que parecem hoje em dia tão normais, né? Bandido bom é bandido morto, espero que esse cara apodreça. Vamos refletir antes, vamos pensar com uma consciência espírita. Agradeço e até o próximo programa.